Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, hoje eu estou num cenário bem diferente, para que eu possa fazer algo que eu já deveria ter feito há muito tempo. Esse vídeo está sendo lançado no sábado e no domingo é o meu batismo. Então, como uma forma de demonstrar o meu amor por Deus, a minha libertação daquilo que eu já fui e não quero mais ser, então hoje eu decidi fazer isso e vir aqui para fazer isso e gravar esse vídeo também para ajudar vocês a se libertarem dos vícios, de doutrinas enganadoras e de qualquer que seja o empecilho que te leva a não seguir o Mestre Jesus. Por isso eu peço que vocês assistam até o final, para que possamos juntos compartilhar dessa experiência e desse testemunho para glorificar o nome de Deus. Antes de iniciarmos o vídeo, vamos fazer a nossa oração como sempre, para que possamos ter aqui presente entre nós o Espírito Santo de Deus, para que ele venha tocar os nossos corações e transformar a nossa vida, a nossa mente. Pai Todo-Poderoso, fiel, justo e santo, Tu és aquele que transforma, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que liberta. E eu te peço que nesse momento fique conosco, Pai, nesse vídeo, nos auxiliando, nos fornecendo a palavra, a Tua verdade, Pai, para nossas vidas. Que sejamos renovados, que possamos abandonar os vícios, as angústias, as tristezas, que possamos abandonar tudo aquilo que é de empecilho no caminho para te servir e te seguir, Pai, e para te obedecer. Que doutrinas enganadoras não prevaleçam, mas que apenas o Teu Evangelho puro e santo prevaleça. É por isso que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, Yahushua HaMashiach. Amém. Então vamos começar, meus irmãos. Então eu vim aqui, meus irmãos, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu ainda tinha em casa. Isso aqui, meus irmãos, são mangás, gibis japoneses, de um anime chamado Yu-Gi-Oh! Esse anime Yu-Gi-Oh! Eu era muito fanático, era muito viciado por isso. Mas Deus, Ele fez uma obra na minha vida. Eu não vivia, meus irmãos, eu achava que eu não conseguiria viver sem jogar esse jogo, sem assistir o anime, sem se dedicar para isso. Mas Deus, Ele me mostrou que aquele a quem eu sou totalmente dependente e que não posso faltar na sua presença é Deus. Essas coisas, elas são vãs, elas são passageiras, elas perecem com o tempo. Mas Deus é aquele que Ele é eterno e Ele quer a nossa companhia junto dEle. E é por isso que eu trago isso aqui, meus irmãos, para demonstrar para vocês a minha libertação. Isso eu ainda tinha guardado em casa. Eu acho que era para esse momento que Deus reservou, para que eu pudesse fazer isso. Então, para que vocês possam ver que Deus realmente me libertou. Aqui, meus irmãos, é um livro que eu ganhei, Quem Pensa Enriquece, muitas pessoas já devem conhecer. Isso aqui coloca muito foco no dinheiro, nas riquezas. E a palavra de Deus, ela tem uma lição de moral sobre riqueza. E eu vou trazer para vocês essa palavra. No livro de Provérbios, capítulo 23, nos versículos 4 e 5, diz assim, meus irmãos: Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Aqui a palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, que não adianta a gente se matar de trabalhar ou a gente tentar formas e métodos para se enriquecer, porque o dinheiro ele está hoje conosco, mas amanhã ele não está. E Deus é aquele que provê tudo o que necessitamos. Não necessitamos de coisas em abundância, de riquezas materiais. Mas o Mestre Jesus já falou, não busque juntar tesouros nesse mundo, mas tesouros no céu. Porque lá os tesouros são eternos. É uma recompensa maravilhosa de Deus para a nossa vida. E também, isso é algo que eu me libertei.
Hoje eu aprendi a viver com Deus, a depender de Deus. Hoje eu posso ser um morador de rua, como amanhã eu também posso ter o meu próprio lar para viver sozinho com Deus. Então, isso é algo que Deus me libertou, depender apenas dele e não de ser rico, buscar as riquezas desse mundo. Outra coisa, meus irmãos, é isso aqui, ó. Para vocês que não sabem, isso aqui são o livro dos espíritas, livro do espiritismo, a qual eu praticava e passei certo tempo nessa denominação. Isso aqui, meus irmãos, eu estudei muito e cheguei ao ponto de acreditar fielmente que isso aqui era verdade, que isso aqui era superior à palavra de Deus. Mas Deus, ele interveio na minha vida com o Espírito Santo de Deus, me convencendo de que através da palavra dele, isso aqui são doutrinas de demônios. Isso não é a palavra de Deus, isso é a palavra de homens para fazer as pessoas se desviarem do caminho correto. Isso aqui, os espíritos que estão aqui, são demônios, são espíritos enganadores, que assim diz na palavra de Deus também. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 adiante, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, essa sim é a verdade, mas isso aqui são doutrinas de demônios. Isso aqui vai contra a palavra de Deus, de tal forma que engana muitos, e muitos vão se perder por causa disso. Essa doutrina, ela faz abominações aos olhos de Deus e tenta justificar. Ela é mais firmada com a ciência, que diz que Deus não existe, do que com a própria palavra de Deus. E isso foi uma doutrina criada em cima do cristianismo, para poder pegar e converter fiéis a esse engano, assim como a Igreja Católica. Então, Deus também me libertou dessa doutrina falsa e enganadora. E eu estou colocando aqui diante de vocês para que vocês possam ver essa libertação e testemunharem o que eu estou falando. Aqui, meus irmãos, para vocês que não sabem também, esse livro se chama O Grande Conflito e a sua autora é Ellen G. White. Quem é Ellen G. White? Ellen G. White é uma das promissoras, das primeiras que criaram um movimento chamado Adventista. Eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, que eu não sou nada contra a Igreja Adventista, eu até frequento, mas uma coisa que eu não aceito é essa falsa profetisa, que para eles é uma profetisa, chegando a ser até considerada uma profetisa do mesmo nível que os profetas bíblicos. Isso é um absurdo. Então, isso aqui era uma doutrina que queria me enganar também, que eu estudei a fundo e que Deus também me colocou no coração que isso não é de Deus. Isso também é uma doutrina de homem, uma doutrina que vem para enganar, para colocar o erro, a operação do erro nas pessoas, para que elas se desviem do caminho certo. Então, meus irmãos, isso também é uma coisa que Deus tem me libertado, que eu tenho me firmado no caminho da verdade. Não deixem que as doutrinas ou que ensinamentos venham a te fazer desviar da leitura da Bíblia Sagrada, porque a leitura da Bíblia, sim, essa é importante de fazer, e não doutrina, não livros de homens criados por homens, criados sobre a sua opinião. Isso aqui, o homem, ele erra, mas aqui é a palavra de Deus e Deus não erra. Por isso, se firme na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e não em livros criados por mãos de homens, por mãos de doutrinas falsas e enganadoras. E a palavra de Deus vai dizer que mesmo que venha um anjo do céu falar uma doutrina que seja diferente que a palavra de Deus, que ela seja considerada anátema, ou seja, amaldiçoada, mentirosa, porque a palavra de Deus é essa daqui, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, é mais um exemplo do que Deus me libertou nesse tempo de viver na sua presença, meus irmãos. E Deus, ele tem sempre estado comigo a todo momento. É tão maravilhosa a presença de Deus que vocês não fazem noção do amor dele por mim.
Ele ama vocês também, meus irmãos, mas vocês têm que buscarem a verdade. Vocês têm que se firmarem na palavra de Deus. Vocês precisam obedecer às palavras dele. Ele não deixou esse livro apenas para ler, mas para praticá-lo, assim como o Mestre Jesus deu o exemplo. E como prova dessa libertação, meus irmãos, foi por isso que eu vim aqui nesse lugar de hoje, nessa paz, para que vocês possam ver, testemunhar essa libertação. Deus maravilhoso, Deus perfeito, Deus santo, Deus justo, ó Deus fiel, Tu és aquele que ama os Teus filhos como ninguém. Tu és aquele que salva, cura e liberta. E eu posso dar esse testemunho do que Tu fizestes na minha vida, da transformação que Tu fizestes comigo, meu Pai. Isso que eu faço aqui agora é por Ti, para Ti. É a minha demonstração de amor para contigo, ó Deus. E eu sei que Tu farás coisas ainda maiores na minha vida. Tu me usarás como um dos Teus servos para também levar a salvação, a cura, a libertação àqueles que precisam, para que muitos ainda sejam salvos nesse período de tempo curto que temos, pois estamos vivendo nos últimos tempos. E é com essa palavra, Pai, que eu testemunho de Ti, do Teu amor por mim, e que seja feita sempre a Tua vontade na minha vida e não a minha. Em nome de Jesus, ó Pai, fica sempre comigo, porque Tu sempre esteve comigo. Amém. Esse é o fim. Acabou. Chega de doutrinas enganadoras e doutrinas de demônios, doutrinas de homens